ver. Esta noite a gente vai expor o tema constante do livro Ceifa de Luz, do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, e tem como tema Civilização e Reino de Deus. Emmanuel se baseou, como sempre, né, nas passagens evangélicas. E esta passagem é do Evangelho de Lucas 17 e 20, que é algo que é exaustivamente pregado por todas as religiões, que chegará um determinado momento que virá o reino de Deus. Então muita gente espera isso aí, que isso aconteça assim, num determinado momento vai acontecer o reino de Deus. Então essa passagem aqui evangélica diz o seguinte, que Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Perguntaram, mestre, quando é que vem o reino de Deus? Aí Jesus lhes responde, não vem o reino de Deus com aparências exteriores. É muito comum, nós todos, né, a humanidade toda, nós fomos educados nas religiões tradicionais. E é muito interessante que a gente sempre está aguardando o reino de Deus chegar num determinado momento. Ou, de uma outra forma, a gente entende que após a morte, que normalmente as religiões cristãs pregam apenas uma encarnação na Terra, né? Eles não pregam, não ensinam a reencarnação. Então, normalmente se diz que, dependendo da nossa vida que tivemos aqui na Terra, nós seremos julgados após, num determinado momento também. Então, aí, todas as religiões, cada uma tem uma interpretação mais ou menos parecida, mas tem algumas divergências nas interpretações. Mas, de uma maneira geral, se diz que em algum momento no futuro, após a nossa morte, nós seremos julgados, né? E daí, certamente, aqueles que cumpriram a vontade do Pai, certamente herdarão o reino de Deus. E aqueles que erraram, né, que se incriminaram na vida, esses serão afastados para os reinos infernais. É claro que existe muita simbologia, como a gente sempre está dizendo, existe muita simbologia nas Escrituras. A gente tem que entender essas situações. Porque reino de Deus, como diz o próprio Jesus, não é um lugar para onde a gente vai. Reino de Deus é algo que se constrói na intimidade das consciências de cada um de nós. É algo que nós, individualmente, cada um a seu tempo, cada um, dependendo dos seus esforços, das suas buscas, vai desenvolvendo paulatinamente o reino de Deus dentro das suas próprias consciências. E, em fazendo isto, automaticamente o ser humano vai vivenciando a sua vida e ele vai convivendo com o seu semelhante cada vez de uma maneira melhor, né? De uma maneira mais positiva, mais harmoniosa com o seu semelhante. Desta forma, está se construindo, então, o reino de Deus nas nossas intimidades. Então, esta lição se baseou nessa passagem. Quando é que vem esse reino de Deus? Aí, então, ela remete para uma questão 793 de O Livro dos Espíritos. Na questão 793 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga dos espíritos, né? Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? A pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? De que maneira a gente vai reconhecer uma civilização completa? Ao que os espíritos respondem, não é? Que reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. E quando Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, logo ali na introdução ele já diz, né,
que se deixou de lado todas aquelas discussões que deram origem às interpretações das religiões, das igrejas, né? Se deixou de lado tudo aquilo que deu origem a crendices, a mitos, a crenças e tantas coisas, né? E Allan Kardec procurou ficar só com o lado moral do ensinamento de Jesus, a ética e a moral. Então, essa lição, civilização e reino de Deus, começa dizendo o seguinte, que muitas vezes nós podemos achar que nós, hoje, em pleno século XXI, já somos uma civilização bastante adiantada. Nós podemos achar. A gente, inclusive, de uma forma até preconceituosa, a gente acaba tratando certos povos como povos atrasados, povos ignorantes. A gente chega a dizer país de primeiro mundo, país de terceiro mundo. A gente diz essas coisas, não é? De uma forma preconceituosa. Como se aquilo que você vê materialmente pudesse identificar um povo que estivesse realmente adiantado. Se nós olharmos a história da humanidade, a gente vê que do ponto de vista material, a humanidade sim avançou bastante. E é importante isso porque é através desse avanço que o ser humano, o espírito encarnado, desenvolve a sua inteligência. Não é? A gente sabe que a gente vem para a reencarnação justamente para exercitar, através do nosso livre-arbítrio, do nosso esforço pessoal, exercitar a nossa inteligência, aperfeiçoar os nossos sentidos e os nossos sentimentos. A gente vem para a reencarnação com esse objetivo. E, paralelamente, corrigir as imperfeições, não é? As experiências equivocadas do passado. Então, a reencarnação propicia isso a todos nós, essas oportunidades infinitas. Então, do ponto de vista material, se nós analisarmos, nós que estamos agora no século XXI, na nossa idade que temos hoje, basta nós lançarmos o nosso olhar há 30, 40, 50 anos atrás, né? Parece que foi ontem. O quanto que tecnologicamente, né, cientificamente, a humanidade evoluiu. Em conhecimentos, em tecnologias, a gente vê que a humanidade avançou bastante em relação a tempos atrás. Se nós olharmos então na época de Kardec, por exemplo, século XIX, foi quando começou a Revolução Industrial, né? Quando começou esse boom, vamos dizer assim, esse progresso que foi num processo cada vez mais acelerado, o progresso material do ser humano. Então o ser humano avançou bastante. Então, está dizendo, cidades enormes, nós temos hoje as grandes metrópoles, megalópolis, né? A ciência hoje avançou bastante no conhecimento, né? E os meios de comunicação que nós temos hoje, né? Quando Emmanuel escreveu isso aqui, esse livro, no ano de 78, portanto há 41 anos atrás, ele já falava, né, da imprensa e a rádio e televisão, há 42 anos atrás. Hoje, se nós vermos a comunicação instantânea que nós temos na palma das nossas mãos, né? Então, hoje, a gente tem um avanço muito grande. As escolas abrilhantando o cérebro humano, né? As técnicas aperfeiçoando nas indústrias, né? O comércio, os institutos sociais. Então, a tendência é a própria lei humana. A própria lei humana, ela, na medida em que o ser humano, os legisladores e a humanidade vai evoluindo, o ser humano também vai aperfeiçoando as suas leis no sentido de aproximar-se cada vez mais das leis naturais, que nós chamamos de leis de Deus. Essas sim são perfeitas e imutáveis. E a lei humana, ela é mutável. Ela vai mudando e melhorando e se adequando aos novos tempos, de acordo com a evolução da humanidade. Então a gente vê que existe um progresso acelerado do ponto de vista material, não é? Mas e a parte moral, a parte ética e moral?
o Livro dos Espíritos trata bem disso daí, né? Que o desenvolvimento ético e moral da humanidade nem sempre segue imediatamente ao desenvolvimento material. Então hoje, se nós temos toda essa tecnologia material, a gente dá uma olhadinha hoje nas mídias hoje, né? Nós somos bombardeados diuturnamente nas mídias com notícias degradantes. Infelizmente, se a gente ficar focado muito nessas notícias, a gente vai achar que a humanidade está perdida. Porque se nós olharmos os telejornais, a gente vê um percentual de praticamente 90% de notícias degradantes, né? De corrupções, de criminalidade, de desonestidade dos seres humanos. A gente vê tanta coisa, né? Tanta grosseria e falta de educação no trânsito, por exemplo. A gente vê tanta coisa, parece uma loucura. Então o que está faltando ainda muito para o ser humano? Um desenvolvimento ético e moral. E esse desenvolvimento ético e moral passa pela conscientização, né? O ser humano tem que se conscientizar de que ele é um transeunte pela Terra, que ele não é dono deste momento, porque tudo vai passar, tudo passa na vida, as situações se modificam, e nós nunca seremos penalizados pela lei do universo, até porque a lei do universo nos faculta a possibilidade de agirmos de acordo com o nosso livre-arbítrio, mas nós seremos responsabilizados pelos nossos atos, que é a forma de amadurecimento de cada um de nós. Da mesma forma que temos a liberdade de agirmos e fazermos o que queremos diante da vida, não é? Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Então, a lei do universo sempre vai propiciar a nós a possibilidade de nos retratarmos perante a lei e retratarmos perante a nossa consciência, que é a mesma coisa, porque a lei do universo está inscrita em nossas consciências. Mas dependendo do nosso estado de maturidade espiritual, a gente, para ter consciência da presença da lei em nossa intimidade, isso é um processo lento e gradual. Só a própria experiência humana do errar, corrigir e acertar é que vai fazer com que a gente tome consciência das nossas responsabilidades e que a gente vai gradativamente tendo um discernimento melhor do que é correto, do que é errado. Então essa questão de nós dizermos povos civilizados, país de primeiro mundo, de terceiro mundo, de segundo mundo, né? Às vezes taxarmos as pessoas que vivem ainda nos fundões da vida, não é? Longe das chamadas, entre aspas, civilizações, às vezes a gente acaba tendo assim um entendimento preconceituoso a respeito disso daí. Então, os espíritos responderam a Kardec que, todavia, nós vamos ter verdadeiramente o direito de dizer civilizados, de nos dizermos civilizados, quando nós, individualmente e coletivamente, trabalharmos para banir os vícios de toda ordem, que viciações existem de toda ordem, não é? Que nós aprendermos a nos conviver de uma forma mais honrada possível, não é? Quando nós vivermos como verdadeiros irmãos, não é? Quando nós praticarmos a verdadeira caridade, que a verdadeira caridade, essa palavra é muito ampla, né? Que muitas vezes a gente acaba confundindo caridade com dar algo material para uma pessoa e se livrar dela. A gente muitas vezes confunde caridade e dá um prato de sopa. Também é, mas a caridade é muito ampla, né? É muito ampla.
no sentido de coparticipação do ser humano com os outros, no sentido de auxiliarmos os outros na caminhada, não é? De estendermos aquilo que temos de experiência ao outro, para ajudar o outro a caminhar. Então, enquanto nós não desenvolvermos esses sentimentos de altruísmo e de amor ao próximo, nós seremos chamados apenas de povos esclarecidos, que teremos percorrido apenas a primeira fase da civilização. Porque uma coisa é instrução, outra coisa é educação, né? Muitas vezes a gente tem bastante instrução, bastante conhecimento, e ainda não desenvolveu a educação, a ética e a moral. Existem mentes inteligentes que usam a sua mente, a sua inteligência para motivos escusos, para levar vantagem na vida, para ganhar a vida egoisticamente, de uma forma não compartilhada. Então, está dizendo aqui Emmanuel para nós, espíritas, rememoremos então essa advertência de Jesus, que ele afirma que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Para edificar esse reino de Deus, não nos esquecemos, nós temos a doutrina espírita em nossas mãos, a gente tem que refletir sobre isso, mas não quer dizer que só simplesmente os espíritas, mas toda a humanidade, independentemente da religião que professa, porque as religiões, na verdade, elas são coadjuvantes, não é? Elas têm o propósito de melhorar as pessoas no sentimento, na ética, na moralidade. É um trabalho importante que as religiões fazem, mas é também importante nós nos conscientizarmos que nós não somos seres de uma vida só aqui na Terra, para sermos depois da morte, sermos fatalmente julgados pelos nossos atos, inapelavelmente, sem condições de recuperação. Nós temos que ter a consciência de que somos caminhantes da eternidade, que nós somos cidadãos do universo. Nós, na medida da nossa evolução, nós temos amplas possibilidades de usufruirmos e de interagirmos com as possibilidades que a lei do universo nos concede, não é? Então, voltando à questão evangélica, quando é que vai vir o reino de Deus? Isso vai acontecendo lentamente, gradualmente e individualmente para cada um. Como a gente disse no início, na medida da evolução ética, moral e intelectual do ser humano. É um desenvolvimento integrado, não é? Que não é só num setor. A gente evolui no setor da inteligência, mas deve evoluir também no setor da ética e da moralidade. Então, na medida em que nós formos, cada um de nós individualmente nos melhorando, nós também vamos dando a nossa cota de participação para o melhoramento coletivo da sociedade em que nós vivemos. Através do quê? Através do nosso exemplo, principalmente, porque a força do exemplo é maior do que a das palavras. As palavras até esclarecem, mas o exemplo fica marcado, não é? Na vida de relação das pessoas, quando nós podemos exemplificar, porque se nós ficarmos apenas nas palavras e não exemplificarmos, nós também seremos hipócritas, nós ficaremos parados, vivendo enclausurado em nós próprios, de uma forma egoística e não participando, não é, com o crescimento da humanidade. Então, esta lição é uma lição simples, objetiva, mas muito sábia, nos chamando a atenção para essa necessidade maior, não é? Que é a nossa melhoria íntima, para que esse reino de Deus não venha com aparências exteriores. O reino de Deus vai surgindo dentro de nós,
de acordo com as nossas conquistas íntimas, essas conquistas que, uma vez adquiridas, elas jamais se perderão. Então esta é a mensagem que o Espírito Emmanuel trouxe para nós nessa noite.